A chegada de imigrantes europeus. Costuma-se dizer que a imigração no Brasil do século XIX começou em 1818, quando chegaram cerca de 1.700 suíços que se instalaram na região serrana do Rio de Janeiro e fundaram a cidade de Nova Friburgo. Em 1824, foi a vez dos alemães, que fundaram São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1827, outro grupo de alemães aportou no Rio de Janeiro e se dirigiu a regiões de Santo Amaro e Itapecerica da Serra, em São Paulo. Em 1836 e 1837, dezenas de italianos chegaram a Salvador. Em São Paulo, na década de 1840, ocorreram as primeiras tentativas de trazer imigrantes com finalidades econômicas. Propunha-se o trabalho do imigrante como uma alternativa ao processo gradual de diminuição da mão de obra escrava, sobretudo após 1850. Foi o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro quem primeiro planejou uma forma de trazer famílias imigrantes. Criou-se o sistema de parceria, uma tentativa de estabelecer uma relação na qual o imigrante fosse parceiro do produtor, recebendo metade dos lucros da produção. Um exemplo dessa experiência se deu na fazenda Ibicaba, em Limeira, interior de São Paulo, entre 1847 e 1857. Outros fazendeiros fizeram o mesmo. O problema era a pobreza dos imigrantes endividados com os fazendeiros, que abusavam da mão de obra. As barreiras linguísticas também facilitavam os negócios dos fazendeiros, que muitas vezes enganavam colonos despercebidos. Essa situação gerou algumas revoltas, sendo a principal na própria fazenda Ibicaba. A partir da década de 1870, alemães e italianos vivenciaram os estabelecimentos de nações unificadas, que, de modo geral, nasciam voltadas aos interesses industriais. Desse modo, para muitos agricultores desses novos países, apresentavam-se três opções básicas: manter-se em condições precárias, como agricultores em suas novas nações, tornar-se proletários das indústrias que surgiam em seu próprio país, ou emigrar para a América, em busca de novas terras e oportunidades. Nesse contexto, muitos decidiram emigrar para o Brasil. Na década de 1880, fazendeiros paulistas criaram uma associação para incentivar a imigração de famílias da Europa para São Paulo. Nascia dessa maneira a Associação Promotora de Imigração, que inicialmente trabalhou com imigrantes europeus. Somente a partir de 1908 houve incentivos para a imigração dos povos orientais, como os japoneses. Inicialmente pagava-se metade dos custos de transporte dos imigrantes, mas a partir de 1885 pagava-se toda a viagem, em terceira classe, cujas condições eram precárias. Havia uma estrutura que tratava de fazer a propaganda necessária para atrair europeus para o Brasil. Entre 1871 e 1920, chegaram ao Brasil cerca de 3,4 milhões de imigrantes, sendo a maioria italianos, portugueses, espanhóis e alemães. Além de questões sociais e econômicas, um fator no processo migratório foi a mentalidade racista da elite brasileira, que cultivava teorias correntes na época que consideravam os brancos europeus superiores aos mestiços, negros e índios do Brasil. Com a vinda de imigrantes, o branqueamento da população contribuiria para o progresso do país. Dessa forma, o ex-escravo era preferido nas principais oportunidades de trabalho que a indústria oferecia nas cidades. Isso ocorreu também em muitas fazendas. A entrada do protestantismo no Brasil foi favorecida pelo contexto de imigração. Muitos imigrantes trouxeram o anglicanismo e o luteranismo, por exemplo. Este fenômeno religioso ficou conhecido como protestantismo de imigração, pois sua inserção no Brasil acompanhou os movimentos migratórios, mas o período também foi marcado pelo chamado protestantismo de missão, promovido por agências missionárias europeias e estadunidenses que pretendiam divulgar a fé protestante em terras sul-americanas. Destacaram-se as iniciativas metodistas em 1835, presbiterianas 1859 e batistas 1882. Outros grupos protestantes também chegaram após a proclamação da República, como os episcopaias,
em 1890 e os Adventistas do Sétimo Dia em 1893. No início do século XX surgiu o movimento pentecostal.